porque a gente tem visto uma frieza espiritual abatido a vida da igreja, irmãos. Todos nós, é 99%. É os ministros, é os pastores, é os irmãos. E eu não me refiro, irmão, não me refiro somente à igreja numa visão geral, não. Eu me refiro ao ministério Missão de Fé, a nós mesmos. A nós, os ministros, os ministros do ministério, vocês que congregam com a gente, os irmãos que congregam online, os pastores que pregam o verdadeiro evangelho, o genuíno evangelho que a gente conhece pelas redes sociais. A gente vê uma apatia espiritual, né? Infelizmente adentrou no meio da igreja, na vida dos irmãos. E a gente, irmão, precisa entender o seguinte: nós temos que andar com o conhecimento, tá? E esse conhecimento tem que despertar em nós um fervor espiritual. O conhecimento jamais ele vem para matar a vida espiritual do crente, tá? Um fervor espiritual sem conhecimento bíblico, na verdade não é fervor espiritual, é emoção psicológica, tá? Pode entender, pode ter certeza disso. Aqueles crentes que vêm por aí pulando, soltando fogo pelas goelas, que não tem conhecimento bíblico, aquele fervor é puramente emocional, tá? Aí por outro lado, o povo que conhece a Escritura, conhece a palavra, tá? Aí não está tendo o fervor que eles têm, né? Então, quer dizer, nós temos que juntar os dois. Temos que ter o conhecimento. É como eu já ouvi várias pregações de um pastor que eu respeito muito ele, embora tenha algumas divergências teológicas com ele, mas que é o Hernandes Dias Lopes. Ele já falou isso várias vezes, eu assisti já várias mensagens dele, e por várias vezes ouvi ele dizer que a igreja precisa do conhecimento, obviamente precisa urgente, mas mesmo no instante que a igreja precisa do conhecimento, ela precisa também do fervor espiritual. E quando eu digo fervor espiritual, irmão, não estou falando daquele culto que os irmãos, como eu falei de manhã, né, que os irmãos ficam subindo nas paredes igual lagartixa de costa, fica rolando pelo chão, pulando. Não estou falando esse tipo de fervor espiritual, não estou falando isso. É só um culto puramente emocional. Eu estou falando do fervor espiritual que renova a tua vida com Deus e te leva a ter um secreto com Deus todo dia de intimidade, momentos a sós com Deus, irmãos, e momentos tão bons que você sequer quer sair daquele momento. Um fervor espiritual que desperta você a ler a Bíblia, e não só ler por obrigação, porque é crente, eu tenho que ler a Bíblia, não, mas fome de ler, vontade de ler, e cada palavra que você lê, você vai mastigando, ela vai entrando, vai queimando dentro de você. O fervor espiritual, irmão, que mostra para as mulheres de Deus o que é uma conduta de pudor, de santidade nas vestes, na conduta, nas indumentárias da mulher. Um fervor espiritual que mostra o pecado, que leva o crente a lutar contra o pecado. Que o fervor espiritual, irmão, que não deixa você se entregar ao pecado, que você trava a luta contra o pecado como se fosse uma luta de vida ou morte, e você faz de tudo para sobreviver. Mas aí quando esse fervor se acaba, a gente fica seco. A gente não perde a salvação, mas você segue sua caminhada com Cristo seco, vazio. Temos que sentir saudade, irmão, dos tempos que nós tínhamos uma vida fervorosa de oração. Nós temos que sentir saudade dos tempos que nós amávamos, tínhamos prazer. Sabe o que é prazer? Prazer em ler a Bíblia, prazer em orar, prazer em falar com Deus, prazer em sair de casa e ir para o culto, prazer em ir evangelizar. Sabe esse tempo que você tinha? Nós precisamos restaurar isso. Eu disse de manhã na pregação, Alicélia, que eu estou pedindo para os irmãos assistirem, que não é pelo fato das pessoas verem a gente como um ministério reformado, quem quiser intitular, porque o pessoal pergunta na faculdade, né, pastor Radal, o que é que você é mesmo? Você disse que não é pentecostal, nem é neopentecostal, nem é reformado, o que é que você é? Eu digo, meu irmão, eu não sou nada, eu não tenho obrigação de assumir nenhum rótulo. Isso aí foi criado pelos homens, por isso que a igreja está dividida do jeito que está.
Reformado brigando com pentecostal só porque é pentecostal, ou é pentecostal brigando com reformado só porque é reformado? Não tem obrigação de assumir rota. Não tem obrigação. O meu dever é crer na Bíblia e conhecer ela. Uma parte do que eu creio, se encaixa com a doutrina, com a teologia pentecostal. Outra parte do que eu creio se encaixa com a teologia reformada. E não é pelo fato das pessoas verem a gente como uma igreja reformada, irmão, que significa que nós não cremos nas manifestações do poder de Deus, não. Quem está entendendo aí? Foi o que eu falei de manhã. Não é pelo fato das pessoas, o pastor Jardel é um homem que a gente vê que ele prega e ele tem conhecimento bíblico, mas a igreja dele é fria, é morta, não tem fervor espiritual. É isso que eu estou dizendo, irmão. Não é pelo fato de nós termos conhecimento bíblico pela graça de Deus, que não é nossa, pela graça de Deus ele dá, que eu não creio nas manifestações. Eu creio nas manifestações de Deus, eu creio no poder de Deus, eu creio em experiências pessoais particulares que o crente tem com Deus. Eu creio nisso. Agora hoje eu creio de uma forma mais equilibrada, de uma forma bíblica, não mais na meninice do pentecostalismo sensacionalista como eu cria, que eu ia para o mato orar, orando por uma irmã engravidar, como eu falei de manhã. Senhor, abençoa aquela irmã, Senhor, ela já está ficando idosa, abençoa para ela gerar no ventre dela e tal, e orando pela irmã, orando, e vinha aquela alegria, e eu sentia aquela alegria que a irmã engravidasse, e eu achava que Deus já tinha falado comigo. Pronto, Deus me revelou, Deus falou comigo. Aí vai saindo eu entregando um recado para o povo. Então não é esse tipo de experiência emocional, experiências mesmo tremendas, profundas com Deus, que você tem sem induzir, porque tem gente que induz a experiência. Vamos já logo continuar o louvor. Tem gente que induz a experiência, Gilmar. Tem gente que, por exemplo, passou uma semana inteira só na água, sem comer nada. Meu irmão, aí o organismo dessa pessoa faz o quê? Enfraquece. Necessidade de nutrientes, minerais, tudo que um organismo precisa. Aí obviamente que ele está sujeito a ter algum tipo de alucinação, algum tipo de sonho que ele vai achar que é sobrenatural, que é espiritual. O outro induz a presença de Deus, ele começa a orar, e aqui vem aquela alegria, e aquela coisa toda, e de repente o cabo diz que está ouvindo Deus mandando ele marchar, né? Outro diz que está sentindo a presença de Deus, enfim, um monte de coisa. Não é essa coisa induzida. Sabe, eu falo de experiências reais com o Senhor, vivas. Nós estamos precisando disso, igreja. Nós necessitamos desse renovo espiritual. Nós temos que voltar a ter a percepção espiritual. Quantos desejam isso? Digam amém. Eu desejo demais, Levanta as duas mãos para cima. Nós precisamos de um renovo, dessa alegria, desse fervor. Sentado mesmo, feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Peça isso para Deus agora.